Bem, eu vou falar então vou falar sobre 3 pontos desse cenário enorme que foi colocado. O primeiro ponto é que a nossa vida, a nossa saúde são produtos de várias intersecções sociais, determinadas pelo nosso lugar no planeta, do ponto de vista geográfico e do ponto de vista político-social, que tem ampla relação com onde moramos, por onde circulamos, onde trabalhamos, onde nos divertimos, onde nos movimentamos e onde trabalhamos, né? E é até intuitivo pensarmos que a saúde e as doenças são determinadas por aspectos macrosociais, relacionados à estrutura de classes sociais, ao sistema político do país em que vivemos, ao desenvolvimento social, à estrutura educacional, a fatores relacionados à migração, a industrialização e etnias, raça. É intuitivo imaginar que os aspectos da vida interferem diretamente na saúde, que guerras, contextos de violência social, pandemias, sistema político, ditatorial, processos de privatizações, por exemplo, causam lesões físicas, sofrimento coletivo e adoecimento mental de forma diferente de outra sociedade em que esses elementos não estão presentes. Então, é significativo que a nossa Constituição Federal tenha incluído o conceito de que a saúde é garantida por políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças. Esse artigo 196 da Constituição foi inspirado nos preceitos da reforma sanitária, que não se restringe à existência do SUS ou a serviços de saúde, o que não é pouco, é muito. Mas o desafio colocado na Constituição vai além. É o de inserir a saúde no modelo de desenvolvimento nacional, juntamente com a educação e a seguridade social, que de fato promova a melhoria das condições de vida das pessoas, com políticas públicas abrangendo adicionalmente alimentação, moradia, condições de trabalho, lazer, cultura, segurança, proteção à maternidade e infância, conforme escrito na própria Constituição. E essa inserção na Constituição não foi consensual. Pelo contrário, travou-se uma luta muito grande da sociedade na Assembleia Nacional Constituinte nos anos 80. E foi vencida conceitualmente por nós, pelos movimentos sanitários, sociais e seus parlamentares. Porém, a disputa continua ao longo dos anos, entre uma visão mais restrita da saúde e outra, de saúde com valor a ser proporcionado pelo Estado, sendo um direito humano de todo cidadão. E isso os petroleiros compreendem muito bem, pois vivemos um período de intenso ataque à Petrobras, que vem sendo aceleradamente privatizada, e isso tem relação com o lugar que queremos ocupar no mundo, com a nossa soberania e com o nosso projeto de nação. Assim como a defesa da Petrobras é estratégica para o país, a defesa do SUS também o é. Mesmo que os que pensam que não dependem do SUS, porque têm convênios, dependem do SUS. Se não de sua parte assistencial, de sua vigilância. Não temos casos de intoxicação por alimentos estragados, pouquíssimos, porque o SUS está presente nos bares e restaurantes. Não temos casos de transfusão de sangue derivados contaminados, porque o SUS está presente nos bancos de sangue. Temos ambientes livres do tabaco, porque o SUS está presente. E temos que fortalecer o SUS para que possa cumprir sua atribuição legal de intervir nos locais de trabalho de forma plena. O SUS precisa das categorias fortes organizadas dos trabalhadores na sua defesa, que é estratégica para diminuir as desigualdades no país. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é a dimensão trabalho, que é um dos determinantes sociais cruciais da saúde, e o ocultamento dos corpos e adoecimentos resultantes da precarização do trabalho. Os trabalhadores da indústria petrolífera convivem com situações perigosas, insalubres e penosas no trabalho. E sabemos que acidentes, doenças, suicídios têm ocorrido, como foi dito já, seja com trabalhadores próprios da Petrobras, seja com terceirizados. Há inúmeros estudos mostrando a relação da precarização do trabalho no sistema Petrobras e a ocorrência de acidentes e doenças entre trabalhadores próprios e terceirizados.
Eu vou falar mais especificamente do ocultamento desses eventos. Embora os casos que envolvam mortes e acidentes ampliados tenham espaço na mídia, mesmo que rapidamente e por pouco tempo, a maioria dos acidentes e doenças é ocultada pelas empresas e há um sistema que define esse ocultamento proposital. Um dos pilares desse sistema é a existência de mecanismos de bonificação salarial para os trabalhadores que não se acidentam ou adoecem, o que induz que as diferentes instâncias hierárquicas minimizem os eventos que não necessitem de afastamentos maiores que 15 dias. Há relatos de casos de trabalhador que necessita ficar mais de 15 dias afastados e as empresas, então, remanejam os trabalhadores para outros postos provisoriamente só para não serem encaminhados ao INSS. Em quaisquer das alternativas, faz de tudo para que as CATs não sejam emitidas. Eu vi que a Petrobras inclui, dentre as 3 principais métricas da companhia, a taxa de acidentes registráveis, tendo como metas no período do ano de 2021 a taxa menor que 1, entre 2021 e 2024, a taxa menor que 1 ou menor que 0,7, dependendo do ano. Esse termo, acidentados registráveis, sugere que há acidentados não registráveis. Segundo a série histórica, publicada no relatório de gestão, esse indicador tem apontado para a melhoria das condições de trabalho da empresa ano a ano a partir de 2017. Um outro pilar do sistema de ocultamento de acidentes e doenças é o método de cálculo do fator acidentário de prevenção, o FAP, que é a parte flexível da alíquota que as empresas pagam à Receita Federal. As empresas são classificadas em graus de risco 1, 2 e 3, correspondentes a 1%, 2% e 3% de contribuição para o financiamento da aposentadoria especial e benefícios acidentários. O FAP modula essas alíquotas a serem pagas. Se uma empresa paga 3% por causa de seu risco e apresenta um registro de muitos acidentes de trabalho, terá um FAP até de 2%, e assim pode ter a alíquota dela aumentada em 100%. Ao contrário, se tiver poucos registros de acidente de trabalho, pode ter um FAP de 0,5% e a alíquota pode cair pela metade. O fato é que no Brasil, desde que o FAP foi implementado, 92% a 94% das empresas têm sido bonificadas, o que quer dizer que ou as condições de trabalho melhoraram muito e os acidentes deixaram de ocorrer, ou as empresas os escondem e não os registram. Destaque: os acidentes de trajeto saíram do cálculo do FAP. Então, acidentes que ocorrem na ida do trabalho e no retorno, embora sejam acidentes de trabalho, não são contabilizados no cálculo do FAP, o que beneficia as empresas. Outra coisa que beneficia as empresas é que o FAP é sigiloso. Não é de conhecimento da sociedade, dos trabalhadores, nem dos sindicatos, porque é um dado da Receita Federal. E outro pilar, também referente à Receita Federal, é a inclusão das condições de trabalho, dos acidentes e adoecimentos e do perfil profissiográfico de cada trabalhador pela empresa no e-social. Informações da Receita Federal, que também se mantém em sigilo fiscal. Vejam que em nenhum momento há participação dos trabalhadores e dos sindicatos nesses registros todos. Assim, as empresas notificam a Receita Federal as suas condições de trabalho, do ponto de vista dela, e o número de acidentes e doenças registráveis, segundo o seu ponto de vista sempre, sabendo que serão tributadas a mais se notificarem muito. Não há qualquer possibilidade dessas informações corresponderem à realidade. E tudo isso se torna oficial. Para que isso funcione, é preciso um elemento técnico das empresas. O Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT, é a peça técnica, cuja composição conta com médicos e que, por meio de um sistema de gestão, administra essas questões. É o SESMIT que define tecnicamente como estão as condições de trabalho, o que é e o que não é acidente de trabalho, o que é e o que não é doença do trabalho. Em geral, os documentos produzidos pelo SESMIT e contratados como o PPRA e PCMSO têm qualidade sofrível, não refletindo nem as condições de trabalho
e nem o grau de adoecimento a elas relacionado. Então, é fundamental a conclamação que o Raimundo Teles fez aos trabalhadores. Ação e registro de cada trabalhador, de forma independente da empresa. É importante que, ao mesmo tempo em que a ação de cada um é fundamental, as saídas são coletivas e fruto da organização dos locais de trabalho e nos sindicatos. Tudo isso é temperado com uma falta de democracia, como foi colocado, nas relações de trabalho. E é isso, esse conjunto que perpetua o ocultamento das vítimas do trabalho precário. Claro que quando ocorre morte decorrente de um acidente irrefutável, inegável, como foi o caso ocorrido no dia 16 de março, quando o helicóptero da Líder, transportando petroleiros, caiu no mar, perto da plataforma Manati, resultou em 12 feridos e um morto, é quase que impossível deixar de emitir CAT para o piloto ou mesmo para os outros. E até mesmo porque a família tem direito à pensão acidentária, os trabalhadores a direitos previdenciários acidentários. Eu também me lembro de um caso, em setembro de 2020, que é exatamente esse que o Raimundo se referiu, do petroleiro que se matou na refinaria Landulfo Alves, né? E esse caso foi investigado pelo CESAT Bahia e pela Auditoria Fiscal do Trabalho e foi relacionado ao trabalho. Chegaram à conclusão. Um mês depois, em outubro de 2020, um supervisor de mergulho de uma empresa terceirizada, a Sistac, se matou num hotel no Rio, no período pré-embarque, com ganhos salariais, dependendo do tempo embarcado, entre treinamentos e período de descanso, encurtado pelo fato de ter que ficar uma semana de quarentena em casa e uma semana de quarentena no hotel, não aguentou a solidão e a exaustão. E, nesse caso, o Sereste do Rio, onde ficava o hotel, e o Sereste da Baixada Santista, onde ele morava, conseguiram estabelecer o nexo causal e o caso foi reconhecido pelo INSS como suicídio relacionado ao trabalho. Foi um caso em que o Sindipetro, do Litoral Paulista, com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Atividades Subaquáticas, Sintasa, tiveram um papel muito ativo. Mas casos como esse, como lembrou Raimundo, devem ser o que a Petrobras considera como acidentes não registráveis. Pelo exposto, eu acho que é fundamental que o movimento sindical empreenda esforços para desconstruir esse sistema que oculta os corpos e as doenças dos trabalhadores, castigados pela precarização do trabalho, e mascara a necessidade de se proteger a vida dos trabalhadores e de suas famílias. E, finalmente, o terceiro tópico que eu gostaria de abordar é o da pandemia. Desde que a Organização Mundial da Saúde declarou que tínhamos uma pandemia de Covid-19 em março de 2020, temos vivido um período de muitas incertezas e apreensões, em diferentes graus a cada fase. Difícil encontrar alguém nesse país que não conheça pelo menos uma pessoa que tenha morrido pela doença. Portanto, coletivamente, nós temos uma população, um povo, que carregará uma memória de dor e sofrimento. As pessoas com doenças crônicas, como câncer, hipertensão arterial, diabetes, doenças musculoesqueléticas e coluna, tiveram seus tratamentos retardados, interrompidos, prejudicados, cirurgias foram suspensas. Os trabalhadores que permaneceram trabalhando presencialmente ainda conviveram com medo de se infectar e de transmitir o vírus para seus familiares. Os que se infectaram passaram pelo medo de morrer ou de ter sequelas. E todos enfrentaram a sobrecarga com cuidados de membros da família, sobretudo crianças que tiveram as atividades escolares interrompidas e ficaram sozinhas em casa, muitas vezes enquanto os pais saíam para trabalhar, sem contar os muito idosos e acamados. Os que trabalharam remotamente sentiram o trabalho adentrar em suas casas, geralmente sem local apropriado para as atividades, sentindo o tempo todo o trabalho se entrelaçar com a vida pessoal e familiar. Assim, podemos dizer que, além do fato de que milhões de trabalhadores tiveram Covid, todos que ficaram doentes ou não, tiveram suas condições gerais de vida, trabalho e de saúde pioradas. Em particular aqueles que vivem uma insegurança social, como os ambulantes, empregadas domésticas, entregadores de alimentos e outras mercadorias, motoristas de táxi, aplicativos e os desempregados.
Eu vou abordar apenas alguns aspectos referentes aos locais de trabalho, que foram profundamente negligenciados pelas autoridades públicas. Sempre soubemos, desde o início da pandemia, que os locais de trabalho eram e continuam sendo fontes de disseminação da doença. No entanto, as condutas das empresas foram tomadas por conta própria. Raimundo mencionou uma cifra de 15 mil infectados no sistema Petrobras. Na maioria dos casos, os trabalhadores tiveram pouca voz e a vigilância do SUS deixou a desejar nos locais de trabalho para impor condições de trabalho mais seguras. Nem nesse momento dramático da pandemia, em que tivemos centenas e milhares de mortos pela doença, houve qualquer sensibilidade de se constituir comitês conjuntos que pudessem identificar formas de evitar aglomerações e proximidade física. Os locais de trabalho, tradicionalmente, têm ventilação pobre, sem renovação do ar, e não se aproveitou esse momento para mudar essa situação. Somente muito tempo depois do início da pandemia foram providenciadas as máscaras N95 PFF2 em estabelecimentos que não têm quaisquer problemas de ordem financeira, como bancos, frigoríficos e setor petroleiro. Mas foi uma conquista das negociações feitas pelas entidades sindicais. É como se os locais de trabalho fossem espaços sobre os quais a autoridade sanitária não tivesse responsabilidade. Em pesquisa que realizamos com trabalhadores presenciais, no final de 2020 e durante os primeiros meses de 2021, dos 125 respondentes petroleiros, a maioria nos relatou que enfrentaram ambientes mal ventilados, contato próximo com outras pessoas, falta de máscaras, falta de álcool gel e 50% relataram até falta de água e sabão. Mais de 91% disseram ter trabalhado com pessoas infectadas e mais de 50% disseram que nem todas as pessoas infectadas foram afastadas. Dos que ficaram doentes, 42,9% disseram achar que se infectaram no trabalho e outros 42,9% não sabiam. Portanto, há vários elementos que fundamentam a Covid como doença relacionada ao trabalho para os trabalhadores presenciais. É o que defendemos desde o início da pandemia. Temos vários artigos defendendo essa posição do ponto de vista da saúde e do ponto de vista jurídico. Dados do INSS mostram que na Bahia, em 2020, 579 pessoas tiveram Covid reconhecidas como relacionadas ao trabalho. A grande maioria dos trabalhadores da saúde, mas alguns motoristas de caminhão, trabalhadores da construção civil, de frigoríficos, etc. Não sabemos quais trabalhadores se infectaram por Covid. Primeiro, porque não houve testagem no país. E segundo, porque esse dado, quando começou a ser coletado em agosto de 2020, não era de preenchimento obrigatório. Continua sendo importante o aumento do número de vacinados. Eu vi que na Bahia, quase 83% das pessoas com mais de 18 anos estão imunizadas. E que das crianças de 5 a 11 anos, 55% receberam a primeira dose. É preciso reforçar os apelos para que todos se vacinem de forma acelerada, incluindo as doses de reforço. Para finalizar, as estatísticas que vemos no país é de mortos, infectados e recuperados. Não há uma orientação clara, não há números em relação ao segmento de pessoas que tiveram Covid. Alertas para que as pessoas que tenham alguns sintomas como cansaço, fadiga, alteração da memória, dificuldade de raciocínio, alteração do humor, problemas respiratórios, cardiovasculares, queda de cabelo, alteração do olfato, procurem o SUS. E nem o SUS foi suficientemente fortalecido para poder atender essas pessoas. Se sempre tivemos uma deficiência no SUS para atender as sequelas decorrentes de outras doenças, como acidente vascular cerebral, derrames, paraplegias traumáticas, amputações de membros superiores ou inferiores, agora há mais um desafio a ser enfrentado. As incontáveis pessoas com efeitos tardios da Covid, ou a chamada Covid longa, e também as sequelas da Covid-19. A primeira ideia que surge para os que não conhecem saúde é pensar em construir centros de reabilitação super especializados. Eu não tenho dúvida de que o país precisa desses centros especializados há muito tempo, pois os que temos são insuficientes para atender a demanda em tempo hábil para prevenir agravamento das incapacidades. Mas eu sei também que toda a rede SUS, nos diferentes níveis,
precisa ter recursos para promover a reabilitação dos pacientes, incluindo a atenção primária da saúde, conforme está previsto na legislação, cada um com diferentes níveis de complexidade tecnológica. Mais do que nunca, é preciso fortalecer o SUS como um sistema público universal. É preciso correr para que o SUS, de fato, consiga oferecer a integralidade da atenção, da assistência e possa atrair os trabalhadores com maior grau de organização a engrossarem a luta que é de todos e todas no país.